Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem analisar hoje em plenário uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o protocolo ICMS 21 do Conselho Nacional de Política Fazendária. Esse protocolo exige o pagamento do imposto nos estados de destino, nos casos em que o consumidor de outras unidades da federação adquira a mercadoria pela internet. Os ministros devem julgar um caso polêmico nesta quinta-feira. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, questiona com uma ação direta de inconstitucionalidade parte da Lei 9.872 de 1999, que criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa proibiu os fabricantes de cigarro de colocarem substâncias que deem mais odor e sabor ao produto. Para a CNI, a proibição vai contra os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da livre iniciativa. A Associação Mundial Antitabagista, a AMATA, que participa do processo como amigo da corte, discorda. O diretor da associação afirma que tudo que incentive o consumo do cigarro deve ser proibido. Já os sindicatos da indústria do tabaco são a favor da ação. A relatora desta ADI é a ministra Rosa Weber, que em decisão anterior suspendeu liminarmente 3 artigos da resolução da Anvisa. A presidência da República prestou informações manifestando-se pela improcedência da ação. E sobre os processos previstos na pauta de julgamentos de hoje, eu recebo agora aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Sobre esse caso que nós vimos na reportagem do Dalai Solino, esse protocolo, ele está ligado somente a compras pela internet? Inclui não só as compras pela internet, como também aquelas feitas por telemarketing e também showroom. Com a internet, nós vemos que a forma como as compras hoje em dia são realizadas, houve uma mudança significativa, né? Antes nós tínhamos compras que eram feitas de forma presencial, hoje, na maioria das vezes, essas compras são feitas de forma não presencial, ou seja, de uma maneira remota. Então, diante dessa situação, os estados, então, procuraram criar um protocolo e, em razão desse protocolo, se instituiu que aquelas unidades da federação que são destinatárias dessas compras e vendas que são feitas de maneira não presencial, ficam então obrigadas a recolher o ICMS. Então, dependendo do resultado, pode mudar aí o cenário de compra e venda pela internet, é isso? Pode mudar e implicar na questão da tributação. Existe uma bitributação, Gisele? O que se argumenta na ação direta de inconstitucionalidade é uma possível bitributação. E por qual razão? Porque o imposto ele passa a ser devido não só pela unidade de destino, como também pela unidade, as duas unidades, aquela de origem da mercadoria como a unidade de destino. Então, o que se argumenta aqui seria uma inconstitucionalidade pela bitributação, e é o que o plenário do Supremo deve definir se cabe aos estados, efetivamente, se eles têm essa legitimidade de, diante desse novo cenário, em relação às compras feitas de forma não presencial, se poderiam eles instituir outras regras referentes ao imposto de circulação de mercadorias, de bens e serviços. Então, o Supremo Tribunal Federal deve definir. Essas normas estão suspensas por uma decisão liminar do ministro Luiz Fux, que deve ser referendada ou não pelo plenário na sessão plenária de hoje à tarde. Ok, o plenário do Supremo Tribunal Federal também deve analisar hoje um recurso extraordinário do INSS que contesta acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Os ministros vão decidir, né, Gisele, se é ou não exigível o prévio requerimento administrativo perante o Instituto como requisito para buscar na Justiça o direito ao benefício previdenciário. O INSS alega ofensa aos artigos 2º e 5º da Constituição Federal. No recurso, o Instituto registra as vantagens do prévio exame da matéria previdenciária pelo órgão especializado. O INSS entende que a via judiciária acarreta inúmeros ônus ao segurado, tais como pagamento de honorários advocatícios, custas processuais, tempo de espera maior da concessão judicial do benefício e o pagamento dos valores atrasados, caso devidos. A União entende que os pedidos formulados no recurso extraordinário não devem ser aceitos. Para o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e a Defensoria Pública Geral Federal da União, o requerimento administrativo prévio não é necessário. Um caso também muito importante, com repercussão geral reconhecida, não é mesmo? Isso mesmo. Agora eu queria que você explicasse para a gente como essa matéria chegou aqui ao Supremo. O caso começou, a discussão começou numa ação ordinária que foi ajuizada por uma mulher que pretendeu ser aposentada pela idade em razão de ser trabalhadora rural. Isso foi essa ação foi inicialmente proposta perante a Justiça Federal.
E logo no início o juiz indeferiu a petição inicial, arquivou o processo dizendo que ela deveria primeiro requerer esse benefício administrativamente no INSS. Então ele julgou extinto o processo, na verdade não julgou o mérito, extinguiu o processo e aí houve um recurso dessa mulher que queria se aposentar para o Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional Federal alterou essa decisão, reformou a decisão que foi proferida pelo juiz e entendeu que aquele processo deveria sim prosseguir. Contra essa decisão do Tribunal Regional Federal, o INSS, então, interpôs o recurso extraordinário que está aqui no Supremo Tribunal Federal para ser discutido hoje pelos ministros do Supremo. Agora, qual foi o embasamento, Gisele, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região? O tribunal entende que é totalmente desnecessário requerer nas vias administrativas o benefício como condição para se postular em juízo esse tipo de direito. Então, para o Tribunal Regional Federal, não é preciso passar primeiro pela esfera administrativa para só depois ir ao judiciário, ou seja, o cidadão ele tem o direito de buscar diretamente no judiciário aquilo que ele entender devido, sem a necessidade efetiva de passar por uma via administrativa previamente. Então, de acordo com o Tribunal Regional Federal, tratar desse tema de uma forma diferente, ou seja, exigir a necessidade prévia de requerimento administrativo, isso impediria o cidadão de ter acesso ao judiciário, que é um direito que está previsto na própria Constituição Federal. Então, foi dentro dessa linha que o Tribunal Regional Federal entendeu que a ação deveria prosseguir, porque não se exige, de acordo com o TRF1, não se exige a necessidade de uma discussão, de um requerimento prévio na via administrativa. Ok, temas que podem ser julgados hoje, né, Gisele? É verdade.